um personagem praticamente imparável dos quadrinhos da Marvel. Obcecado por destruição, se tornou um inimigo recorrente do Homem-Aranha. E com a imensa força, ele já bateu de frente até mesmo com o incrível Hulk. O problema é o seu baixo nível intelectual, mas ele já se tornou um gênio em certo momento. Já foi vilão, já foi herói. Esse é Alexei Sytsevich, o Rhino. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Alexei Sytsevich, o Rhino, surgiu na revista Amazing Spider-Man número 41, criado por Stan Lee e John Romita Sr. no ano de 1966. Alexei nasceu e cresceu na Rússia. Ele era um rapaz grande e forte, e sonhando com dinheiro fácil, ele se envolveu com a máfia russa. E aceitou participar de um experimento científico que pretendia criar superagentes soviéticos. O experimento consistia em vários tratamentos químicos, incluindo bombardeios de raios gama para aumentar os atributos sobre-humanos de Alexei. Mas além disso, ele usaria um traje feito com um tecido artificial super resistente, algo bem parecido com a pele dos rinocerontes. Inclusive o traje tinha um capacete com chifres como os do animal, e por isso ele foi chamado de Rhino. Com um treinamento hipnótico ele aprendeu inglês, e com documentos falsos usando o nome Alex O'Rhin, Alexei foi enviado para sua primeira missão nos Estados Unidos. Num período de corrida espacial, a missão era sequestrar o astronauta John Jameson, o filho de J. Jonah Jameson. Só que ele se deparou com o Homem-Aranha. O Rhino era imparável e extremamente forte, mas não era muito inteligente. E exatamente por ser imparável, ele basicamente atacava em linhas retas. E foi usando essas fraquezas que o Homem-Aranha o derrotou pela primeira vez. Alexei foi preso, mas nenhuma cela era forte o suficiente para o Rhino. Assim, ele fugiu e tentou se vingar do Homem-Aranha. Só que graças ao Dr. Kurt Connors, o Homem-Aranha usou uma versão especial do seu fluido de teia com ácido. E essa teia especial praticamente dissolveu o traje do Rhino. Alexei cumpriu pena só de 3 meses, e quando foi solto, foi recontratado para assumir um novo traje. Dessa vez mais resistente a ácidos. Além dele próprio ser banhado por mais raios gama, dobrando a sua força e resistência. Sem outra opção de conseguir dinheiro, ele aceitou. Só que dessa vez o seu alvo era um cientista expert em raios gama. Era ninguém menos que o Dr. Bruce Banner. Ou seja, sem saber, ele foi a um confronto contra o Hulk. Isso em 1968. O nível de força do Rhino era tão elevado ao ponto de rivalizar com o Hulk, mas no final Alexei foi derrotado e preso mais uma vez. Só que esse confronto chamou a atenção do líder, um grande inimigo do Hulk, que viu o potencial numa parceria com o Rhino. Assim, o líder usou o Rhino algumas vezes para atacar o Hulk, inclusive durante o casamento de Bruce Banner e Betty Ross em 1970, por exemplo. Mas todas as vezes o Hulk foi o vencedor. O grande problema para Alexei é que, mesmo que ele nem quisesse mais fazer parte do mundo do crime, ele não conseguia mais tirar aquele traje. Ele estava fundido na sua pele. Para tentar achar uma solução, ele fez alianças com vários outros vilões. Até que, depois de anos, em 1986, ele se juntou ao Sindicato Sinistro para levantar fundos para as pesquisas onde poderia remover o traje. E foi aí que ele voltou a ser um inimigo recorrente do Homem-Aranha. Com o fim do grupo de vilões, o Rhino passou a trabalhar para Wilson Fisk, o rei do crime, em 1991. E os seus cientistas até descobriram como remover o traje de Alexei, mas foram instruídos pelo próprio rei do crime a não contar isso para ele. Então, quando Alexei descobriu, ele sequestrou o filho de um dos cientistas como chantagem e finalmente teve o seu traje removido. Com isso, o Rhino se aposentou da vida de crimes. Só que o rei do crime não aceitou isso muito bem e enviou um pacote com uma bomba de fumaça para a casa de Alexei, só como aviso, mostrando como ele estava vulnerável agora sem o seu traje.
Assim, Alexei entra em contato com Justin Hammer e pede uma armadura, mas dessa vez removível. O Rhino continuou fazendo alguns trabalhos em busca de dinheiro com a intenção de trazer a sua família da Rússia para os Estados Unidos. E mais uma vez ele passou a ser usado por outros vilões e organizações. Num desses trabalhos, em 1995, ele foi contratado por James Jones Meyer para recrutar Kane, o clone de Peter Parker, a participar de um ringue de luta patrocinado por grandes empresários, chamado de O Grande Jogo. Mas Kane negou o convite, espancando o Rhino, com a ajuda do Homem-Aranha. O Rhino sempre foi um capanga secundário, principalmente pelo seu baixo nível de inteligência, até que ele decidiu fazer parte de um outro experimento científico. O Rhino tentou aumentar a sua inteligência em 2001. E o experimento foi um grande sucesso, lhe dando um intelecto nível gênio. Alexei se tornou chefe do crime organizado, inclusive tendo um relacionamento com a filha de um mafioso nesse período. Ele tinha dinheiro suficiente para resolver o problema da sua família agora. Só que ao invés disso tudo ser uma coisa positiva para ele, essa situação foi péssima para Alexei. Ele começou a ficar tão inteligente que passou a ver futilidade em tudo. Ele perdeu interesse pelas coisas, perdeu o seu relacionamento e ficou depressivo. Ele chegou a deduzir facilmente que o Homem-Aranha era Peter Parker numa conversa com o herói. E então o Rhino decidiu que a ignorância era uma bênção. E reverteu o processo, pedindo para voltar a um intelecto ainda inferior do que ele tinha antes. Só por garantia. Em 2004, Alexei passou por mais uma experiência científica e foi transformado no Rhino Bestial, se transformando numa criatura meio homem, meio rinoceronte. Mas ele foi parado pelo fanático e logo teve o seu corpo revertido ao normal. Em 2005, o Rhino foi contratado por Ulysses Klaue para invadir Wakanda, onde ele fez um estrago ao invadir o país de forma imparável, até ser abatido pelas forças do Pantera Negra. Em 2007, o Rhino participou de um assalto a banco, que acabou resultando na morte de um segurança. Então o Justiceiro passou a caçar o Rhino por essa morte. Mas no meio desse conflito, Alexei é caçado por outra pessoa, por Alyosha Kravinov, o filho de Kraven. E ele captura o Rhino, o levando para um tipo de zoológico de vilões com temas de animais. O Justiceiro destruiu esse zoológico do filho de Kraven e poupou a vida do Rhino, depois das torturas que ele passou ali dentro e por ele ter salvo a sua vida no combate contra Alyosha. E depois disso, se sentindo mal por tudo que causou, o Rhino mandou uma carta para a viúva do segurança com algum dinheiro como indenização. Depois disso, o Rhino decidiu desistir completamente da sua vida de crime e se entregou voluntariamente à polícia. Assim, sem o seu traje, ele foi julgado a 25 anos de prisão na Ilha Riker. Só que, enquanto estava preso, a máfia russa e outras gangues criminosas tentaram recrutá-lo e tirá-lo dali, mas ele negou todas, chegando ao ponto de evitar completamente uma fuga. E por bom comportamento e cooperação, ele foi libertado muito mais cedo para abrir espaço na prisão para bandidos piores. Quando saiu da prisão, a primeira parada de Alexei foi num restaurante, onde ele conheceu a garçonete Oksana. E em pouco tempo os dois se apaixonaram e se casaram. Mas a doutora Trama queria trazê-lo de volta. Só que o Rhino estava realmente fora da vida de crimes. Então a doutora criou uma nova e aprimorada armadura e procurou uma nova pessoa para ser o Rhino. Só que esse homem ficou obcecado que para assumir o manto ele tinha que destruir o Rhino anterior. O Homem-Aranha ajudou Alexei a manter a sua nova vida, mas o substituto assassinou Oksana, a esposa de Alexei. Culpando até mesmo o Homem-Aranha por evitar que ele fizesse algo, Alexei vestiu seu traje mais uma vez e, cheio de fúria, ele matou o substituto, se tornando o Rhino mais uma vez. Em 2015, durante a conspiração do clone, o Chacal recrutou vilões para sua nova organização, trazendo clones de entes queridos de volta da morte. E uma dessas pessoas foi Oksana. Então o Rhino trabalhou como segurança para o Chacal. Só que quando os planos do Chacal foram destruídos, o clone de Oksana
foi desintegrado nos braços de Alexei. Nesse momento, o Homem-Aranha ajudou Alexei a usar a dor da morte de Oksana para honrá-la e ser a pessoa que ela gostaria que ele fosse. Então ele passou a cuidar da família da sua falecida esposa. Só que em 2019, algumas crianças começaram a ser sequestradas, entre elas Tânia, a sobrinha de Oksana. O Homem-Aranha Miles Morales investigou o caso e o Rhino fez uma parceria inusitada com ele nesse momento, que inclusive teve a participação do próprio Capitão América. Assim, os três resolveram o caso e juntos eles salvaram as crianças. Por um breve período, o Rhino acabou sendo um herói. Em 2023, quando Wilson Fisk foi prefeito de Nova York, o Rhino, tentando se redimir, passou a trabalhar para o governo, fazendo parte dos Thunderbolts. Até que ele deixou o grupo por não concordar com o plano de Wilson Fisk de caçar os filhos do Homem-Púrpura. Fora dos quadrinhos, o Rhino já surgiu em várias animações, sendo só alguns exemplos como Spider-Man The Animated Series, O Espetacular Homem-Aranha e Ultimate Spider-Man. Nos jogos, ele já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como Lego Marvel Super Heroes, Spider-Man Web of Shadows e, mais atualmente, Marvel's Spider-Man. E em live action, o personagem teve uma rápida aparição no filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Mas agora ele tá ganhando uma nova encarnação em 2024, já que tá chegando no filme Kraven o Caçador. Mais conhecido pela sua força sobre-humana, normalmente dito que pode levantar até 75 toneladas sem o seu traje. Com a sua armadura, isso aumenta, dando uma resistência e durabilidade extrema. Assim, ele se torna praticamente imparável. O Rhino é mais reconhecido como um vilão, mas ele tem uma vida mais trágica, até mesmo quando busca por redenção. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Rhino. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.